No vídeo de hoje eu vou compartilhar contigo as 5 maiores lições, os 5 maiores ensinamentos desse livro aqui, A Psicologia Financeira. Se parece interessante, já deixa o like aqui no vídeo. E a primeira lição que eu quero trazer é sobre a melhor coisa que dinheiro compra, que é controle. Lição número 1 é que controle é a melhor coisa que o dinheiro compra, e tem uma passagem muito legal aqui do autor em que ele comenta algo mais ou menos assim: ter controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode te pagar. O ponto aqui é que dinheiro ele não é um fim em si mesmo, e sim uma ferramenta para te comprar muitas coisas, e a principal delas se chama liberdade. Dentro de uma série de vários estudos que pararam para analisar até onde dinheiro traz felicidade, o principal denominador em comum entre esses diferentes estudos é que quase todos eles concluem que quando o dinheiro é utilizado para te gerar liberdade, ele te faz mais feliz. E liberdade aqui significa a mesma coisa do que controle, que nada mais é do que a capacidade de você fazer o que você quiser, quando você quiser e com quem você quiser. E um estudo legal que o autor cita nesse livro e que me fez refletir bastante é um estudo em que o pesquisador, chamado Cole Pillamer, entrevistou 1000 diferentes idosos para entender quais lições esses idosos poderiam trazer olhando para trás e refletindo sobre suas próprias vidas. E mesmo tendo falado com 1000 diferentes pessoas, com 1000 diferentes velhinhos, o autor percebeu que nenhum deles falou que para ser feliz é preciso trabalhar o máximo que puder para ganhar dinheiro. Nenhum deles falou que é preciso escolher a sua carreira com base na área que vai mais te pagar, e nenhum deles falou que é importante ser tão rico quanto as pessoas ao seu redor. Mas, quando esses idosos olhavam para trás e repassavam por vários momentos das suas vidas, o que eles contavam é que o que eles mais valorizaram era ter construído boas amizades, era se sentir como fazendo parte de algo maior e era ter passado bastante tempo com seus filhos. E aí entra uma citação que é uma porrada que diz mais ou menos assim: seus filhos não querem o seu dinheiro ou o que o seu dinheiro compra, eles querem você. Mais especificamente, eles querem que você esteja com eles. Enfim, como aplicar essa lição na sua vida, tá? Tive muitas experiências aí recentes, nos últimos 2 anos, em que num primeiro momento eu me via sem liberdade. Eu tava correndo e trabalhando muito duro, muitas horas, uma carga muito grande de coisas para buscar mais dinheiro, e mesmo já acumulando dinheiro eu não consegui usar bem esse dinheiro. E um segundo momento mais recente que eu passei a usar um pouco melhor meu dinheiro para ter mais liberdade e me sentir hoje uma pessoa com plena liberdade na minha vida. E o que eu fiz de ajustes foi o seguinte, tá? Primeiro ponto, limitar o quanto eu vou investir em relação à minha renda a 25% da minha renda dos últimos 12 meses. Então qual é o ponto aqui, Quando eu comecei a construir meu patrimônio, eu era muito disciplinado ali nos custos, anotava todos os gastos e poupava sempre algo entre 15, 20, 25, às vezes 30% da minha renda. E aí, beleza, acho que esse é o caminho que todo mundo tem que fazer. Você tem que sempre poupar 15, 20% da sua renda pelo menos. Mas a partir do momento que eu comecei a crescer na carreira, em que eu comecei a ter uma renda maior, eu continuei com aqueles mesmos hábitos de consumo, aquela mesma disciplina orçamentária, e passei a poupar primeiro 40% da minha renda, depois 60% da minha renda, depois 80% da minha renda. E de tanto cuidado que eu tinha, de viver sempre um degrau abaixo da minha capacidade, eu acabava vivendo uns 5, 6 degraus abaixo. E aí, ao criar uma regra em que eu limito os meus investimentos a 25% da minha renda, o que eu tô falando? Tô falando que eu tenho que gastar o resto com coisas que me façam feliz. E em outras palavras, acho que nos últimos 12 meses eu viajei mais do que nos 10 anos anteriores. Se conecta com o segundo insight aqui de como aplicar na sua vida, A partir do momento que você tá conseguindo poupar o que você precisa poupar para o seu plano para ver de renda, busca viajar 2, 3 vezes por ano. Enfim, viajar é algo que me fez sempre voltar com muita vontade de trabalhar mais, me fez sempre refletir sobre como eu levava a minha vida, e eu sempre voltei melhor de cada viagem que eu fui. Aliás, antes da lição número 2 do livro, para compartilhar contigo um negócio que eu chamo de regra dos 85. É lógico que é o seguinte: você se imagina com 85 anos, a cada decisão que você vai tomar, cada decisão importante. E aí te imagina olhando para trás e pensando: poxa, será que eu vou me orgulhar dessa decisão que eu tô tomando aqui, ou será que eu vou me arrepender dessa decisão que eu tô tomando aqui? Enfim, te fazer pensar assim pode ser importante para, primeiro, te forçar a poupar dinheiro para construir um bom patrimônio, e segundo, para te forçar a, depois de poupar o dinheiro, depois de bater a meta de poupança, usar o dinheiro para ser muito mais feliz. Indo aqui para a segunda lição, a lição número 2 é: a melhor decisão financeira nem sempre é aquela que a planilha te mostra. E aqui tem uma passagem do autor que eu gosto muito que diz assim, abre aspas: você não é uma planilha, você tem suas emoções e dúvidas, e não tente ser friamente racional.
semanal. E cara, quando eu li isso, né, você não é uma planilha, eu pensei, caraca, que genial. Por que isso? Porque eu sou um cara com um perfil muito analítico, então muitas das minhas decisões eram e são até hoje baseadas na frieza ali dos números. Só que quando a gente tá falando de uma decisão que envolve as finanças pessoais, a parte financeira é menos importante muitas vezes do que a parte pessoal, do termo finanças pessoais. Em outras palavras, não se atenha sempre ao que a planilha te mostrar ser a melhor decisão. Um exemplo clássico disso é no dilema entre financiar um imóvel, ou comprar um imóvel ou viver de aluguel. A maioria das simulações que você pode fazer, falando aqui por experiência de causa, vão te indicar que financeiramente tende a valer mais a pena viver de aluguel. Agora, essas contas, elas desconsideram alguns aspectos muito importantes que variam de pessoa para pessoa. Exemplo, tem gente que se sente muito mais tranquilo por saber que está morando no imóvel próprio, mesmo que esse imóvel esteja financiado e na prática seja do banco, né? Porque experimenta em não pagar o financiamento. Outras pessoas são bem diferentes e se sentem muito mais livres quando vivem de aluguel, porque elas sabem que, olha, posso me mudar quando eu quiser para outro bairro, para outra cidade, para outro país, e eu valorizo muito isso. Isso deve ser levado em consideração também nessa decisão. Em outras palavras, né, para suas decisões financeiras, sempre considere também o lado pessoal. Afinal de contas, como eu falei aqui, dinheiro é uma ferramenta e não um fim em si mesmo. Mas como aplicar isso na sua vida? Eu, Ramiro, por ter um perfil bem analítico, eu gosto muito de investir e tomar decisões financeiras com base em regras claras, com base em sistemas. São sistemas que me informam, né, onde é que eu tenho que fazer meu aporte do mês, se é em ações americanas, se é em fundos imobiliários. São sistemas que me mostram quais ações comprar, quando vender uma ação. E aí, com base nisso, eu desenvolvi 2 sistemas. O primeiro, já te contei, é limitar o valor que eu poupo em relação à minha renda a 25% dela. Então eu busco poupar pelo menos 15% e no máximo 25% da minha renda, essa é a minha regra hoje. E o segundo sistema é comparar os meus maiores gastos com os meus 4 principais valores. A lógica aqui é ver se o dinheiro que eu estou gastando do jeito certo, né? Eu estou gastando em linha com aquilo que eu mais valorizo. A fim de curiosidade, meus 4 principais valores são família, crescimento, liberdade e tranquilidade. Antes da lição número 3, se você está gostando do vídeo até aqui, te inscreve no canal, clica no sininho. A maioria das pessoas que assistem aqui o clube não são inscritas e se essas pessoas se inscrevessem, a gente bateria 1 milhão de inscritos. Quem sabe a gente chega lá. Lição número 3 aqui. Toma cuidado com o jogo do status. O livro bate muito na tecla entre uma diferença de termos, que é mais comum, acho que nos Estados Unidos, que é a diferença entre ter uma fortuna, né, que em inglês seria be wealthy, e ser rico, né, que em inglês seria be rich. Aqui no Brasil a gente não usa muito o termo fortuna, né? A gente fala rico para essas duas coisas. A gente pensa, o cara que tem um patrimônio muito grande é rico, o cara que ganha muito é rico. Nos Estados Unidos não, como eu falar, o cara que tem um patrimônio muito grande é wealthy, o cara que tem um fluxo de caixa muito alto é o rico. Dos termos traduzidos em inglês, enquanto o cara que é wealthy, né, que tem uma fortuna, ele geralmente é rico, nem sempre o cara rico, o cara que gasta muito, tem uma fortuna. E aqui que tá o perigo, né? Quando você poupa muito pouco ou quase nada, ou pior ainda, se endivida para manter um padrão de vida insustentável com a sua realidade. Isso acontece quando a demonstração de riqueza, né, a ostentação, o fato de você ter carros luxuosos, mas não ter dinheiro investido, esse tipo de coisa, né, faz com que muitos deixem de acumular uma fortuna. E por que eles fazem isso? Porque eles estão jogando o jogo do status. Eles estão mais preocupados, essas pessoas, segundo o autor, em o que as pessoas estão pensando delas e não em agir em linha com seus próprios valores. Nesse ponto aqui, eu discordo parcialmente do autor. Como assim? Eu concordo plenamente com o fato de que se importar com a opinião dos outros é a pior coisa que você pode fazer com a sua vida. Inclusive, tira uma das liberdades mais importantes que você deve buscar, que é ser quem você é, onde você estiver. Mas eu discordo no ponto em que o autor acaba colocando a compra de bens materiais como um inimigo em comum. Eu não sei se ele é minimalista ou alguma coisa assim, mas a minha interpretação da leitura é que ele acha ruim ter um carro luxuoso por si só. Porque eu não vejo problema nenhum desde que você valorize coisas que um carro luxuoso traz. O problema, né, daí na minha opinião, seria você ter um carro luxuoso, mas não ter dinheiro acumulado, não ter um patrimônio acumulado. Buenas, como aplicar na sua vida, tá? O que eu faço aqui é definir níveis de prioridade sobre como eu vou usar o meu dinheiro. Tenho ali minha renda dos últimos 12 meses. Eu penso assim porque eu sou empresário, então tem distribuição de dividendos às vezes. A partir daí, a primeira coisa que eu garanto é que eu vou usar 15% pelo menos disso
para comprar ativos. O que eu faço com o resto? Penso em formas criativas e boas de usar esse dinheiro para ter uma vida mais alinhada com os meus valores. Ok, consegui ali fazer umas coisas legais, viajar 2, 3 vezes por ano, pedir um sushizinho às vezes no meio da semana. Depois disso, se sobrou dinheiro, eu vou investir até o limite de 25% da minha renda. E se ainda assim sobrou, aí dá para comprar uns bens materiais legais que tragam conforto, né? Então, quando começar a sobrar depois de tudo isso, talvez troque de carro, não sei. Vamos lá para a lição número 4 aqui, que é uma lição bem importante que diz o seguinte: revise seu plano porque você vai mudar. E aqui tem outro fato bem legal que o autor explora, né? Que é o fato de que a maioria das pessoas é péssima em prever o seu próprio futuro. E mais, né? Ele fala basicamente o seguinte: se tu parar pra pensar, tu vai concordar que tu mudou muito nos últimos 10 anos. E mesmo que todo mundo praticamente concorde com isso, que houve muitas mudanças em 10 anos, o fato é que projetando pra frente a gente acha que nada vai mudar. E um exemplo que o autor traz é que apenas 27% das pessoas com diploma universitário trabalham com algo relacionado à graduação. Ou seja, quase 75% das pessoas que quando entraram na faculdade pensavam em seguir uma carreira seguiram na prática a outra. Mas o ponto é, isso aqui faz com que às vezes muitas pessoas tenham dificuldade em criar planos de longo prazo. E para acabar com essa dificuldade, se você tem, eu quero te mostrar esse aqui, que é o meu primeiro plano financeiro que eu criei mais ou menos 8 anos atrás. Esse plano aí fica na parede do meu escritório em casa e é um plano extremamente simples. Eu coloco lá o patrimônio que eu quero acumular, coloco o prazo que eu quero levar para acumular esse patrimônio e coloco o que eu vou fazer em troca. Só isso. O que eu gosto desse texto é justamente simplicidade. 10 milhões de reais acumulados em 2032, que se eu atualizar pela inflação, né, do dia que eu fiz esse plano até hoje, seria equivalente a 15 milhões mais ou menos a dinheiro de hoje, e lá viver de renda com esse patrimônio. Me lembro que poucos anos depois desse plano, eu criei lá uma lista bem certinha de objetivos financeiros, que incluía comprar uma cobertura e morar numa cobertura, que incluíam outros planos que eu nem tô indo mais atrás. Tinha um plano antigamente que era não trabalhar nas sextas-feiras, eu nem vou atrás porque eu gosto muito da minha vida, eu gosto muito da minha rotina. Passei a colocar alguns objetivos não financeiros, mas que o dinheiro me ajuda, né? Como comprar tempo livre para fazer exercícios praticamente todos os dias. Enfim, eu mexi bastante, né? Apaguei planos antigos, incluí planos novos. E traduzindo para a prática, para eu te ajudar a agir com base nisso, qual o passo a passo que eu sugiro aqui? Primeiro, crie planos. É muito melhor ter um plano que você vai mudar do que não ter. Passo 2, todos os anos revisa teus planos. Aceite que você vai mudar. Para 1, 2 horas, um turno, chama tua esposa, chama teu marido e passa um objetivo por um, buscando eliminar aqueles que não fazem mais sentido, incluir novas ideias, novos objetivos e repriorizar aqueles planos que ficaram. Porque dá para você conquistar tudo, só não dá para conquistar tudo de uma única vez, vai ter que colocar ordem de prioridade. E a terceira etapa aqui é deixar o plano visível, tá? Não cometer o erro de ir lá, se empolgar, criar um planejamento legal, colocar numa gaveta e nunca mais abrir ela. Então garantir que você vai estar olhando de tempos em tempos para esses objetivos, vai estar aí fazendo um follow-up com o plano. Quero te dar acesso a esse PDF aqui com 9 lições do livro. Então se aqui nesse vídeo você já conheceu 4, você está gostando do vídeo, você pode conhecer outras, né, baixando o PDF que eu escrevi com base nas lições que eu tive desse livrinho aqui. Esse PDF, esse e-book, ele é gratuito para quem tá aqui assistindo esse vídeo e gostando dele. Então é muito simples baixar, é só apertar aqui nesse botão em cima, no primeiro link aqui na descrição e no comentário fixado, e aí pegar esse presente que eu criei para melhorar a tua experiência. Te liga na 5ª lição, que é fazer sempre uma análise do pior cenário possível. Abre aspas aqui pro autor, quando ele fala que tão importante quanto o plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Planos financeiros não sobrevivem ao encontro com o mundo real. Não é só você que vai mudar, muitas vezes as circunstâncias vão mudar e por isso você precisa colocar uma margem de segurança nos seus objetivos. Margem de segurança, num grande resumo, é você ser conservador nas suas estimativas. Tempos atrás, infelizmente, eu conheci um investidor que não fez esse trabalho. Ele não colocou margem de segurança nos planos e nas decisões dele e esse cara acabou perdendo todo o dinheiro dele. Perdeu mais de 2.700.000 reais. Essa é uma história que eu conto nesse vídeo aqui, vou deixar o link aqui em cima. E o grande problema aqui é que não é natural a gente criar estimativas conservadoras. E para sustentar esse argumento, o autor aqui na Psicologia Financeira usa uma história bem legal. Ele conta que, na média, projetos de reforma e construção de casas, né, ou reformas de apartamento, eles ficam entre 25% a 50% acima do orçamento. Ou seja, estourar o orçamento de uma obra é algo bem comum também nos Estados Unidos. É uma coisa que já percebi que aqui no Brasil é má. Quando alguém
vai estimar o custo que vai ter reformando o seu próprio apartamento, reformando a sua própria casa, essa pessoa tende a acreditar que o orçamento vai ser cumprido. Mesmo essa pessoa sabendo, né, por cultura geral, que na média todo orçamento estoura. E o grande resumo disso é para você ser conservador nas suas estimativas. Como aplicar isso na sua vida? Bom, eu uso uma ferramenta aqui que eu chamo de análise do pior cenário possível. Como o nome indica, a ideia é você projetar e colocar no papel, para cada decisão grande, qual seria o pior cenário possível dessa decisão. Quando eu fui empreender, 8 anos atrás, eu fiz isso. Eu estava com medo de sair de um emprego que eu gostava muito, com pessoas que eu admirava muito, que eu era bem remunerado, para seguir um sonho de criar o Clube do Valor, que você conhece hoje, ou está conhecendo nesse vídeo. Eu só tomei essa decisão, que foi muito difícil lá atrás, porque eu fiz esse exercício. E aí eu vi, o meu pior cenário possível era basicamente o seguinte: meu projeto dava errado, o Clube do Valor não crescia, não vingava, e eu perderia meu pequeno investimento inicial. 3 anos depois, né, de ter largado meu emprego e percebido que o Clube do Valor não daria certo, eu teria que voltar ao mercado de trabalho, procurar um novo emprego, e eu demoraria 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio para conseguir um emprego parecido com aquele que eu estava abrindo mão. Ou seja, pior cenário possível não parecia algo tão ruim. Ainda mais se eu comparasse com o pior cenário possível caso eu não tomasse aquela decisão, caso eu seguisse no emprego que eu estava, e nesse sentido eu teria, né, um cenário ruim no futuro, que seria o seguinte: ficar estagnado na carreira e não crescer, ou até mesmo perder esse emprego, e talvez tão ruim quanto demorar uns 10 anos para perceber que não, eu preciso empreender. E aí fazer isso quando eu já fosse ter filhos, fosse ter muito mais responsabilidades, enfim. Bom, se até aqui você gostou, eu vou deixar aqui um vídeo complementar a esse sobre a pessoa que perdeu 2,7 milhões de reais por não tomar decisões com risco calculado. E aqui eu vou deixar o link para você fazer o download do e-book com 9 lições do livro A Psicologia Financeira. Se você gostou desse vídeo, esse aqui é o próximo passo certo. É claro, aqui um botão para você se inscrever no Clube do Valor. Um grande abraço e até mais!